Queridos irmãos e irmãs, solenidade de Cristo Rei do Universo, 34º domingo do tempo comum, ano B, reflexões para o dia 21/11/2021, tema: a Jesus a glória, o poder e a eternidade. Na primeira leitura do livro de Daniel, capítulo 7, versículo de 13 a 14, a reflexão dessa leitura. Irmãos e irmãs, o livro de Daniel aparece no século II a.C., quando o rei Seleucida Antíoco IV Epífanes procurava impor pela força a cultura grega ao povo de Deus. Houve forte resistência de setores mais tradicionais do judaísmo. Judas Macabeu resiste e enfrenta os poderes do rei. Daniel era um judeu fiel e também resiste e defende a cultura e a religião. O profeta Daniel pede aos judeus que não se deixem vencer pela perseguição e que se mantenham fiéis à religião e aos valores de seus pais. Deus está do lado do seu povo e recompensará a fidelidade à lei e aos mandamentos. As visões dos animais. Primeiro, é semelhante a um leão e representava o Império Neobabilônico. O segundo era semelhante a um urso e representava o Império dos Medos. O terceiro era semelhante a uma pantera e representava o Império Persa. O quarto animal representava o Império do grego Alexandre, rei dos Seleucidas, e era horroroso, aterrador e de uma força excepcional, e tinha 10 chifres e proferia palavras arrogantes. Os 10 chifres representavam os 10 reis que se sucederam. O 10º chifre seguramente representava Antíoco IV, que foi um grande perseguidor do povo de Deus. Depois de todas estas etapas, a leitura fala da entronização do Filho do Homem. Nos versículos anteriores, fala de 4 animais. Agora, não é mais animais, agora fala do Filho do Homem, que vem sobre as nuvens, e ele recebe o poder, a honra e a realeza, e o seu reino não será destruído. Para a teologia judaica, o Filho do Homem é o Messias prometido. O profeta revela ao povo de Deus que Deus não os abandonou, revela que os reinos infiéis serão destruídos, e revela que os que permanecerem fiéis participarão da glória de Deus. A segunda leitura de Apocalipse, capítulo 1, versículo de 5 a 8. Vamos à reflexão. Irmãos e irmãs, estamos na fase final do reinado do imperador Domiciano, por volta do ano 95. As comunidades da Ásia Menor viviam uma grave crise interna, resultado das heresias, da falta de entusiasmo e do medo de dar testemunho da própria fé. As comunidades cristãs enfrentavam violenta perseguição. Muitos cristãos eram condenados e assassinados, e outros, cheios de medo, abandonavam o evangelho e passavam para o lado do imperador romano. Nessa leitura, a comunidade é convidada a aceitar Cristo como o centro da história humana, como a razão de ser da comunidade. O Apocalipse de João apresenta Jesus como o Senhor do tempo e da história, e que virá por entre as nuvens cheias de poder, glória e majestade, para instaurar um reino de vida e de paz. Jesus é a testemunha fiel que dá a vida por nosso resgate, que testemunhou com palavras e gestos o serviço, o amor e a doação. Se torna o primogênito dentre os mortos ao vencer a morte e o pecado. Ele é o príncipe dos reis ao implantar o reino de Deus, um reino de amor, de paz e de comunhão eterna. No Evangelho de João, capítulo 18, versículo de 33 a 37, vamos à reflexão. Irmãos e irmãs, o Evangelho da solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, apresenta Jesus diante de Pilatos. Pilatos representa o poder romano e procura não ficar contra o poder religioso dos judeus. O historiador Flávio Joséfo nos apresenta Pilatos como um governante duro e violento, obstinado e áspero,
culpado de ordenar execuções de opositores sem um processo legal. Em decorrência dessas crueldades, Pilatos teve que se apresentar diante do imperador em Roma e foi deposto do cargo de governador da Judéia. Mas Pilatos, ao interrogar, pergunta se Jesus era o rei dos judeus. E aí tenta criar uma armadilha a Jesus. Os judeus aceitavam Herodes como seu rei, e se Jesus se proclamasse rei, seria mais um motivo de condenação. Então Jesus revela ser rei, mas que seu reino não é deste mundo. Ele não é um rei que governa como servo da ganância, do ódio e da destruição. Ele não é um rei que se faz servo dos esquemas que geram a morte. Ele não é um rei que age contra o direito e contra a justiça. O seu reino não é deste mundo. O seu reino se faz pelo serviço aos que nada mais podem. O seu reino busca trazer de volta as ovelhas perdidas da casa de Israel. O seu reino não faz da casa de oração um lugar de comércio, de roubo da vida do povo. O seu reino se constrói pela fidelidade, pelo amor e pela comunhão. No seu reino não há divisão de lobos e cordeiros. No seu reino, o poder da morte será destruído e todos poderão fazer parte do banquete eterno. Jesus, Rei do Universo, nos convoca para vivenciar o amor que liberta do egoísmo e da morte. Jesus é Rei e Messias, mas não impõe a ninguém o seu reinado. Somos igreja e não podemos nos estruturar e nos organizar com os mesmos critérios dos reinos da terra. O reino de Deus não é imposição de poder e de força. O reino de Deus se fundamenta na realeza, no amor e na doação da própria vida. Cristo, Rei do Universo, nos reveste das armas do amor, do direito e da justiça, para que possamos combater as forças do egoísmo, da ganância, da marginalização que escraviza e mata. Cristo, Rei do Universo, nos chama para a missão e caminha conosco, nos apontando os caminhos do servir a Deus e ao próximo na vida em comunidade, como forma de gerar a comunhão. A nossa missão é concretizar o amor, o perdão e o serviço que dá vida. Irmãos e irmãs, que a graça, o amor e a misericórdia de Deus esteja com todos. Amém.